Fala rapaziada, tranquilo? Bom, estamos aqui. Vou começar a gravar mais vídeos aqui no YouTube. Acho que fica melhor para passar um ponto de vista, né? Acaba diminuindo a taxa de falta de interpretação do que eu escrevo, do que eu falo. Então, aqui por vídeo é melhor, dá para me expressar melhor com outras palavras, com outras maneiras. Então, vamos para o assunto. Todo mundo viu o que aconteceu hoje. O São Paulo deu de 4-1 no Flamengo, fazendo um jogo bem melhor, jogando mais bola. O time do Diniz apresentou um futebol melhor e eu vi muita gente pedindo um fora Domi ou criticando o técnico pela atuação ruim do time. E isso infelizmente está enraizado no país. Essa falta do pensamento no geral e individualizar a culpa sempre no treinador, sempre em quem dirige o time. Mas será que a culpa é estreitamente do Domi por causa da derrota de hoje? Eu não vejo assim e reclamo disso há muito tempo, desde o começo que deram pedrada no Domi, principalmente naquele 5-1 que só acabaram com o técnico, porque o Flamengo teve essa sequência, ou seja, tem o desgaste físico, tem os desfalques, e ninguém quis saber disso, quis só atacar o treinador, e é sempre assim, principalmente com estrangeiros, isso parte da mídia, parte também da torcida influenciada pela mídia, e alguns influenciadores que falam de futebol acabam propagando esse pensamento de que tudo é culpa do técnico, e vamos aos fatos aqui. Por que aconteceu esse 4-1 do São Paulo? Primeiro, mérito do São Paulo, é claro, mérito da equipe do Diniz, que também é outro que toma muita pedrada e tem uma equipe com ideias, diferente de muitos aí que se dizem revolucionários, mas pararam no tempo. E então, mérito primeiro para a equipe do Diniz. Mas vamos entender um pouco do jogo. Até ali o pênalti, o Flamengo estava estável emocionalmente. O pênalti perdido pelo Bruno Henrique, o Flamengo estava estável emocionalmente. São Paulo já controlava as ações ali, já chegava melhor, até pelo espaçamento do Flamengo. O Flamengo tem muitos problemas com seu sistema defensivo ali, principalmente a zaga, que sem o Rodrigo Caio fica muito exposta, apesar do Natan, que hoje até falhou, ser um promissor zagueiro. Sempre quando joga ali ou ao lado do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, o seu futebol acaba sendo prejudicado. Não quero falar que a culpa é do Gustavo Henrique ou a culpa é do Léo Pereira, não, mas o Gustavo Henrique principalmente, que é o que tem mais chances agora, vem falhando demais, e eu acho que nem é problema tão técnico, é mais psicológico mesmo, porque em decorrente dessas falhas, aí ele escuta a torcida falar e não está preparado, tanto que hoje no jogo, quando acabou, saiu chorando, saiu com um semblante muito triste, porque desde da primeira falha, aí já era, aí você começa a falhar sucessivamente e esse é o problema. E isso causa o quê? Uma instabilidade na zaga do Flamengo. Desde o jogo do Internacional ele vem com essa pressão na cabeça, e é claro, precisa administrar, mas isso vem de fora, um auxílio psicológico, com um psicólogo ou um coach, enfim. Tem que melhorar a parte psicológica, não só dele, também de outros jogadores, como também do Léo Pereira, que falhou e caiu nas críticas da torcida. Isso faz mal, sim, à cabeça do jogador e logo atrapalha o desempenho técnico. Outro ponto, o Flamengo perdeu 2 pênaltis hoje. Um dos seus principais jogadores, o Bruno Henrique, o Pedro, atacante, que eram para ter feito o gol, né? O Pedro, que antes desse pênalti perdido, ele tinha batido 8 pênaltis e acertado os 8. O Bruno Henrique tem um aproveitamento bem menor, bateu 4, só acertou 1 nesses últimos 4 pênaltis. Nem era para ele ter batido aquele primeiro, porque depois começou uma sucessão de erros, porque o Flamengo desabou psicologicamente. Depois tomou os 2 gols, depois tomou o segundo gol e desabou psicologicamente. Não conseguiu mais impor um ritmo de jogo aceitável para superar a equipe do São Paulo, e foi um desastre depois disso. A criação de jogadas foi totalmente não houve criatividade, porque o que a gente espera do Everton Ribeiro, que tire alguma coisa da cartola, que sente muita falta da Arrascaeta também ali, que a sua dupla que potencializa o futebol dos dois. Então foi sobrecarregado o Everton Ribeiro e não conseguiu suprir.
E Bruno Henrique também falhando muito, não é o mesmo de 2019. Também ninguém vai ser mais o mesmo de 2019. Aquilo foi muito aquém em questão de futebol brasileiro. E é isso, basicamente isso. Depois reclamaram de tirar o Natan, o zagueiro. Na hora ficou muito estranho mesmo, porque o Natan falha no gol do Luciano e logo depois o Domi pega e saca ele do time. Parece o quê? Ah, ele falhou, vamos tirar ele. Não vejo assim, eu vejo que o Natan, ele tomou o cartão, ele estava pendurado, então ali o Domi já entendeu que a gente não vai, o que a gente vai mudar aqui, né? Então botou o Léo Pereira ali para não perder o Natan pro próximo jogo, até em decorrência de vários desfalques que o Flamengo vem tendo por desgaste físico, seleção, enfim, por todos esses problemas. Então ele sacou por causa disso. Não tem nada de queimar o garoto, não vi assim não. Mas o principal ponto que a gente vem discutindo, será que a culpa é só do técnico? Depois de tudo que eu expus aqui, eu não vejo assim mesmo. O Domi tem uma parcela de culpa? Claro que tem. Porém, toda a transição de Jorge Jesus para a era Domi foi feita de uma maneira muito, muito amadora, entre aspas. Por quê? O Jorge Jesus sai, não deixa nenhum material aqui para ajudar o Domi nessa conciliação com o elenco, ou seja, o Domi chegou aqui sem nada nas mãos, nem relatório, nem nada deixaram de treino, ele teve que já implantar sua metodologia direto. E, é claro, tem uma dificuldade, porque você muda a metodologia, muda a filosofia, você tem dificuldade. E não tem essa de, ele podia só falar para os jogadores jogarem como jogava com o Jorge Jesus. Não existe isso, gente. Tudo é a base do treino. Ninguém aprende a jogar de uma forma e joga para sempre, sem precisar nem treinar. Não. Eles vão sentir falta do treino. Então, a outra filosofia demanda mais treino, demanda outros movimentos corporais, outros gestos técnicos. Então não é do dia para a noite. E o Flamengo não teve tempo para treinar ainda com o Domi. Por exemplo, 2, 3 semanas cheias, não teve isso, igual teve no início do Jorge Jesus. Então falta tempo de treino ao Domi, isso não é uma desculpa, isso é o mínimo. Falta tempo para muitos técnicos, aliás, que chegam em meio de temporada e são julgados por bons trabalhos logo em 2, 3 jogos. Isso não existe, você desempenhar um futebol maravilhoso em 2, 3 jogos sem treino. E o principal problema desse time do Domi é a defesa, que ali também falta de treinamento, falta de entrosamento, falta de algumas peças que saíram por desfalque, lesão ou seleção, que compunham muito bem esse elenco de 2019, e com a perda principalmente do Paulo Mari, o Flamengo não conseguiu repor à altura. Talvez o que mais chegou perto de repor o Paulo Mari foi o Natan esse ano. Então, para mim, individualizar toda a culpa desse 4-1, daquele 5-1 no Domi é covardia, porque tem os problemas técnicos do jogador também. Um time não pode perder 2 pênaltis no mesmo jogo. Isso é treino, isso é técnica, isso é psicológico, isso é emocional. O pênalti é isso, treino e psicológico. Então, essa é a minha visão sobre tudo que aconteceu hoje. Uma partidaça de futebol. Gosto muito sempre de acompanhar as equipes do Diniz, a equipe do Diniz jogando, a equipe do Domi, do Kudê, Sampaoli, são meus preferidos, do Rogério Ceni, são meus preferidos. Então sempre me atrai o futebol. E é isso, não individualizem a culpa.